As manifestações contra o racismo pelo mundo são uma oportunidade de falar sobre o assunto dentro de casa. A família tem uma responsabilidade grande na superação do problema, mas não está sozinha nisso. Esse é o assunto da entrevista de hoje com Cíntia Aleixo, psicóloga clínica e criadora do projeto Um Mundo de Possibilidades Maternas. Cíntia Aleixo, bem-vinda ao Jornal da Tarde, obrigado pela tua participação com a gente. Queria começar te perguntando isso. Nós temos visto uma reação muito positiva a um fato extremamente dramático, que foi a morte de um homem negro nos Estados Unidos por um policial branco. Como é que a gente dá essa informação ou ajuda as nossas crianças a entenderem o que está acontecendo? Boa tarde, é um prazer estar aqui, prazer te conhecer também. Olha, eu acho que chegou o momento da gente não fugir mais dessa pauta, da pauta racismo, né? Até porque aconteceu nos Estados Unidos, porém aqui no Brasil acontece todos os dias. Então, assim, aqui existe uma máscara velada, né? A gente não fala muito sobre isso, a não ser os grupos de militância, os grupos sociais, as ONGs, que têm um contato diretamente com as mortes pretas aqui no Brasil. Então, eu acho que passou da hora da gente falar sobre isso com as crianças, sim, porque é um fato real, não é um fato isolado, e podemos aproveitar o que aconteceu nos Estados Unidos, já que as pessoas estão se aproveitando, inclusive, disso para poder entender um pouco mais o racismo, para finalmente colocar isso em primeiro lugar, quem sabe, na educação das crianças, né? Das crianças brancas e das crianças pretas também. Na verdade, as crianças brancas precisam ser educadas a entenderem que é normal uma pessoa ser preta, né? Porque o racismo ele só existe porque existe esse olhar de diferença, né? Diferenciado. Um adulto acaba reproduzindo um olhar diferenciado para uma pessoa preta, e a criança que convive ali no meio, né, naquela dinâmica familiar, ela acaba entendendo o recado de alguma forma, por mais que não seja dito, né, existe ali um mistério, um silêncio velado, onde a criança entende qual é o lugar da pessoa preta naquela família. A gente sabe que a família, obviamente, é fundamental para a superação de algumas questões como essa, mas a família não está sozinha nisso. A escola precisa contribuir, outras instâncias que lidam com a formação das crianças precisam contribuir. Você acha que todo mundo, enfim, precisa fazer mais do que está fazendo? Sim, é preciso ser feito mais. Você trouxe um assunto principal aí, na educação das crianças, porque nós dividimos a educação dos nossos filhos, das nossas crianças, com a escola, de alguma forma, né? A escola não tem a responsabilidade 100%, enfim, tem, não tanto quanto os pais, mas uma vez que a criança passa a maior parte do tempo num ambiente com outras pessoas que não conhecemos a fundo, é preciso que essas pessoas estejam preparadas para lidarem com uma situação de racismo. Então, eu percebo que talvez na contratação de um professor seja ideal que a entrevista inicial e o conhecimento do professor seja além conteúdo, além técnico. Precisamos entender quem é aquele ser humano que está ali pronto ou não para lidar com uma situação de racismo, né? Porque a criança preta, naturalmente, na escola, ela, por conta do racismo estrutural e dependendo do professor, dependendo de quem esteja ali à frente, ela não vai ser vista, ela não vai ser tocada, ela não vai ser lembrada como inteligente, não vai ser chamada para vir ao quadro, apresentar um trabalho, enfim, ela talvez não seja queridinha, né? Então, ela nunca chega nesse lugar, nem pelos amiguinhos, muitas vezes, nem pelo professor, e talvez ela se encontre só com o tio ou com a tia que limpa a escola, e aí a autoestima dela não é uma autoestima bacana, e a gente sabe que para a criança ter um bom aprendizado, o ideal é que ela tenha uma autoestima elevada para que ela se sinta capaz, se sinta potente, né? E crie expectativas com a própria inteligência dela. Então, a escola é fundamental. Eu percebo que as escolas ainda elas enfrentam essa transformação, porque a escola é uma instituição comercial,
né? Estou falando aqui da escola particular. É uma instituição comercial, então muitas vezes ela perpassa pelo racismo, perpassa por essas questões para poder fazer dinheiro, fazer grana, já que é um comércio, né? E as escolas municipais são escolas que são geridas por pessoas brancas que não têm tanto conhecimento sobre o racismo, naturalmente, né? Estou falando aqui de governo, estou falando aqui de potências, né? De pessoas com uma outra situação financeira que acabam não tendo o olhar para o racismo. Então, eu acho que deveria existir até uma cadeira, uma matéria, né, sobre o racismo nas escolas infantis, que é ali a base. Acho que a criança não precisa ser apresentada ao racismo diretamente com uma foto de um escravo preso, né, machucado, enfim, sofrendo. Ela pode ser apresentada à África de uma outra forma. Isso certamente mexeria com a autoestima dessa criança e ajudaria. Porque fica para a vida inteira, né? A questão da autoestima fica para a vida. Né? Eu estou falando de uma criança que vai crescer e que vai se tornar um adulto com qualidades, né? Com potencialidades, com coragens ou não, com força ou não. E isso vai muito da autoestima. Então, para que eu tenha adultos com grandes possibilidades de carreira, né? De desenvolvimento de carreira, de repente conquistar uma liderança, né? Numa grande empresa, enfim, de lutar para isso, é preciso que a criança lá atrás seja engajada e seja incentivada e tenha uma boa autoestima. Olhando para tudo isso, você é otimista ou pessimista em relação à superação desse problema no Brasil? Essa pergunta é difícil, porque eu quero ser otimista, mas eu percebo que nós ainda temos um caminho muito longo pela frente. Entre o discurso, entre tudo que está acontecendo e, de fato, para que as coisas aconteçam, ou seja, para que nós tenhamos líderes negros, para que nós tenhamos trabalhos pagos, para que nós estejamos em todos os lugares, né, da sociedade com respeito, ainda falta muito, porque na prática isso é bem diferente. Então, eu acredito que daqui a umas 3 gerações, 4, quem sabe, meu bisneto vai ser uma pessoa preta e respeitada, né, poderosa. Tomara que a gente consiga chegar lá antes disso. Cíntia Aleixo, Sim. Muito obrigado pela conversa. Até uma próxima. Eu que agradeço. Até mais.